problema dela é de socialização, ela precisa socializar para conseguir desenvolver, que Ah, é o que a gente não tinha antigamente. entendi. Então, realmente, igual você falou que antigamente talvez as pessoas meio que se isolavam. O autismo antigamente ele era tido como eles eram isolados, né? Eles tinham clínicas para ser isolados. A gente tem, por exemplo, a clínica de Barbacena, que é uma clínica que tinha em Belo Horizonte, que eles levavam as pessoas que não se encaixavam na sociedade para lá, né? Nisso estavam autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com epilepsia, pessoas com, assim, que não se encaixavam na sociedade eram levadas para lá, né? Então, assim, fora da visão, fora o problema meu, né? Então, Entendi. e eles chamam de holocausto brasileiro, né? Para você ter uma ideia do que era aquilo, eram pessoas empilhadas sem a menor possibilidade, assim, de ter uma boa sobrevivência, né? De não ter alimentos, morrerem de frio, Sim. caçarem ratos para comer, viverem junto com. É horroroso, assim, horroroso. Então, assim, a gente sabe que tinham clínicas que eram boas, mas a gente acaba que teve que fechar todas as clínicas porque a gente sabe que tiveram clínicas que tiveram muitos problemas, né? Sim. Eutanásia nas crianças e nos adultos também. Então, assim, eles eram tirados do meio da sociedade para ser colocados nesses lugares, assim. Podiam ser sedados o dia inteiro, né? Que ficavam vegetando na cama, amarrados. Então, assim, a nossa sociedade mudou, a gente começou a olhar para eles dessa forma. Então, eu falo assim, será que o autismo aumentou ou será que agora a gente está vendo eles, né? Não é, pode ser que não tenha aumentado tanto, pode ser que a gente só esteja vendo eles Ela agora. escondida. Igual você falou, eu imagino, no Brasil eu não imaginaria que tinha esse tipo de coisa, tinha esse tipo de clínica assim no Brasil. O É, hospital de Barbacena ele foi fechado não faz muito tempo. Assim, coisa de 50, 60 anos. sei. Porque a gente vê muito em filme, né, americano, vê essa questão desses hospitais, só que igual você falou, no Brasil eu não tinha essa ideia que o pessoal que tinha e eles tratavam dessa forma, né? E você sabe, tipo assim, quando que foi meio que o autismo, que eles descobriram esse nome autismo, de quando que vem ou não? Você, de muito... O nome autismo é uma história bem interessante. Eles, numa de uns livros que eu li, eles contavam que foi daí que surgiu esse termo, né? Antes, para divulgação científica, eles faziam muitas eh, artigos científicos publicados. Não tinha internet, então era publicado, xerocado, mandado por fax para a comunidade científica ficar por dentro das descobertas uns dos outros. Então teve um desses psiquiatras que colocou falando sobre os autistas, não como os autistas, né? Eles falam assim, essas crianças tendem a ser artísticas, né? Então colocou que era em inglês, né? Artistics. Só que com o erro de digitação saiu autistics, que seriam autistas, né? Que hoje a gente traduziu para o brasileiro, para o português. Então saiu essas crianças autistas, né? Autistics. Só que na verdade ele quis escrever artísticas, né? Por isso que eles falam que o autista ele tem muito dom para as artes, para música, para esse tipo de coisa, que realmente eles conseguem se comunicar melhor por meio de música, por meio de desenhos, pinturas, esculturas, esse tipo de coisa. Então daí que surgiu esse termo autista. Ah, então, entendi agora. Então eles foram meio que, o nome em si meio que foi um erro de digitação que tornou esse nome. Então. Tem muitos anos, então, você imagina. Já. Tem um pouquinho, tem bastante. Não E, lembro a data correta, mas era antes da e tem internet. algum país, você acha que tem, tem algo mais desenvolvido nessa questão ou não? Em algum estudo mais Então, assim? a gente passou por muitas coisas, né, pelo mundo, né? E a gente sabe que tiveram períodos da história que a gente teve os artigos científicos e todas as descobertas científicas podadas, né? Sim. O que eles falam muito é na Viena, que eles tinham.
uma clínica que cuidavam de crianças que não se encaixavam na sociedade, né? Que não tinha denominação ainda de autista. Então, eles cuidavam dessas crianças que não conseguiam viver direito na sociedade e tinham um dos médicos, e eles falam mais especificamente de uma das enfermeiras, que ela começou com um tipo de tratamento muito parecido com o ABA de hoje em dia. Isso antes da Segunda Guerra. Então, ela começou a tratar das crianças com um tratamento muito parecido com o que a gente usa, que é o ABA, né? Que é a partir do comportamento, né? Análise do comportamento aplicado. Então, ela fazia muito isso. Ela usava de música, de coisas lúdicas, para fazer com que essas crianças se evoluíssem, né? E quando começou a Segunda Guerra, essas clínicas meio que foram redirecionadas. Então, essas crianças que não geravam lucro, não eram a raça ariana que Hitler queria, elas foram mandadas para os campos de concentração, né? Para esses pavilhões de campos de concentração, e esse tipo de trabalho foi encerrado. E, inclusive, quem tomou conta disso daí foi Asperger, que depois usaram o nome dele para a denominação de Asperger, né? Que ele começou a fazer um estudo com as crianças que estavam nesses pavilhões, só que essas crianças tinham os níveis de autismo, que não tinham os níveis ainda, e ele separou algumas crianças que, coincidentemente, eram filhas de pessoas de alto escalão. E ele começou a falar: olha, elas têm esse comportamento, né, que era o comportamento do autista, mas eles têm a possibilidade de viver em sociedade. Então, assim, ele traçou o autismo de Asperger, que seria hoje. Aí, pelo nível da história, né, acabou a Segunda Guerra, Asperger saiu, faleceu, ele saiu do negócio. Esse tratamento de aba ficou muito tempo es- meio que soterrado pela história, né? Porque eles encerraram aquele trabalho. E outro cientista que começou a estudar essas crianças que Asperger tinha descrito, né? Que eram as crianças dos soldados de alto escalão, que eles não queriam levar para lá, né? Porque eles não queriam que eles sofressem eutanásia, esse tipo de coisa. Então, ele meio que fez o estudo com essas crianças. Tipo, não, ele não é autista o suficiente para ficar lá. É, esse outro cientista achou esses escritos e começou a estudar e denominou autismo de Asperger, que a gente conhece hoje, e que agora está sendo derrubado esse nome e tal, porque tem essa ligação com a guerra, né, com a Segunda Guerra Entendi. Mundial, por isso que eles estão tentando tirar. Agora é só autismo nível 1, 2, 3. Essa questão. Igual você falou, essa denominação. Então, igual, por exemplo, pra ele ter tido olhar diferente para as crianças, precisou de ser crianças filhas de gente da sociedade, Aham. para eles conseguirem falar, não, vamos tentar encaixar elas, porque essas aqui não pode, né? Ele criou um apêndice, né? Então, assim, Sim, enquanto eram filhos de pessoas, de pobres, de pessoas à margem da sociedade, eles colocavam tudo num lugar só e enfiava para lá. Mas quando começou a mexer com filhos de pessoas mais importantes, eles começaram a analisar melhor. Daí, com olha, essa análise, eles perceberam que sim, eles conseguem viver em sociedade, mas tem que ter uma adaptação. tá vendo? E outra coisa, você falou, hoje tem os níveis, né, de autismo, né? Uhum. Como que são esses níveis? Os níveis são a partir do nível de suporte que a criança precisa, né? Então, o nível 1 ele precisa de um tipo de suporte, o nível 2 um pouco mais, o nível 3 um pouco mais, né? São divididos em três. Mas é difícil você falar assim, o nível 1 é mais fácil que o nível 3, o nível 2 é mais fácil que o nível 1 e tal. O que que acontece? Cada criança é única. Não importa se ela é autista ou se ela não é. A gente já nasce com nossa personalidade diferente. Então, assim, não é só o autismo. Tem o autismo, geralmente ele vem com outro tipo de condição, porque é um cérebro diferente, ele é mais apto a ter TDAH, dislexia, epilepsia, ansiedade. Minha filha, por exemplo, ela tem TDAH e um nível de ansiedade muito grande. E ela toma medicamento por causa disso. Mas ela não é um medicamento para autismo, é o medicamento pro TDAH, né? Então, assim,
Tem crianças de nível 1 que têm muita dificuldade de socializar. Mas, assim, ela consegue falar, ela consegue escrever e tem um desenvolvimento melhor nas outras partes. Mas ela não consegue se comunicar com outras pessoas de uma certa forma, né? Agora, o nível 2, a gente pode ter um nível 2 que consegue se comunicar melhor, mas tem dificuldade em outras áreas. Aí é difícil falar assim, qual que é mais fácil, né? É uma criança que se. Então é difícil falar assim. A gente nivela pelos níveis de suporte. Então, se uma criança precisa de fono, de TO, de psicólogo, é um nível. Se ela precisa também de uma psicomotricidade, é outro nível. Então, assim, é da quantidade de terapias que ela precisa, quantidade de ajuda para viver na sua sociedade.